O nosso convidado de hoje é o Dr. Ricardo Patá, presidente da UGT. É um prazer tê-lo conosco. É um prazer muito grande estar de novo nesse programa que é de formador de opinião. Estou muito feliz em estar aqui com você e com os outros que estão do outro lado da tela. Nosso prazer. Patá, você é um dos grandes líderes desse país quando se fala do movimento sindical dos trabalhadores, uma central de trabalhadores. Nossa primeira pergunta é: as centrais hoje estão se reunindo em atos contrários ao que nós assistimos no dia 8 de janeiro, ou seja, início de um movimento terrorista, antidemocrático e de vandalismo? As centrais sindicais, na realidade, participaram muito na última campanha eleitoral, por conta até de discordarmos do governo anterior com relação a temas como a vacina, a vida, a questão da democracia em especial, desmatamento da Amazônia, o armamento do povo, e nos unificou. Somos várias centrais no Brasil, e as três maiores, que é a UGT, a Força e a CUT, nós nos reunimos sistematicamente já desde 3 anos para cá, muitas vezes. E com certeza absoluta, a partir do dia 8, que é um dia muito triste para o nosso país, porque, na realidade, quem foi atacado foi o povo brasileiro, foi a nossa democracia. Quando a gente percebe, nos três poderes, a forma que entraram, dilapidaram o patrimônio, obras de arte, que é do povo brasileiro, uma insensibilidade enorme para com as pessoas. E já estávamos unificados com vários temas e esse nos deu oportunidade para estarmos mais unidos. Hoje mesmo, por coincidência, já tivemos uma reunião muito relevante, já programando para semana que vem estarmos em Brasília, com reuniões com o presidente da República e vários ministros, para acertarmos agendas importantes para o Brasil, como a questão da inclusão, qualificação, emprego, salário mínimo. E, com certeza absoluta, esse tema da nossa ação e a nossa voz ampliada por conta do dia 8, com certeza está tendo uma repercussão no Brasil todo. O Brasil todo se sentiu humilhado e o Brasil todo está dando resposta. Nós temos sentido que não foi só o Brasil que se ofendeu com isso. O mundo se revoltou. Tivemos posicionamentos públicos do presidente dos Estados Unidos, presidente da França, enfim, a comunidade internacional mundial se posicionou contra aquele ato, infelizmente, de terrorismo, e que afetou não só a imagem, afetou o que de mais sagrado tem o país, que é a instituição da Presidência da República, que é a instituição do Congresso Nacional, que é a instituição do Poder Judiciário. Ou seja, os poderes da República, os três ao mesmo tempo, foram vilipendiados com atos de barbárie, né? Que, claro, nós nos posicionamos, tal qual as centrais, contrárias a tudo isso e mandamos isso aos poderes. Mas vamos adiante. Você acredita que hoje esses fatos que ocorreram irá acalmar a movimentação desses atos insanos, ou você acredita que isso vai continuar ou ter a chance de continuar polarizado como está? Eu tenho certeza absoluta que esses atos saíram totalmente contrários ao que imaginavam as pessoas que organizaram. Aquele famoso tiro pela culatra. Sim. Porque houve uma unificação de todas as forças, até a reunião dos governadores, e vários governadores, inclusive, que trabalharam com o próprio Bolsonaro para serem eleitos, eles estiveram presentes para hipotecar a solidariedade aos três poderes e iniciar um processo de pacificação. Eu acredito que, mesmo que tenha essa hostilidade, não é, entre direita extremada, esquerda, centro, uma
loucura, eu acredito que o Brasil vai ser pacificado. O Brasil precisava, infelizmente, teve que passar por uma situação vexatória, que, como você comentou, que o mundo todo nos enxergou. No mundo sindical, todas as centrais de outros países hipotecaram solidariedade, nos encaminhando ofícios e documentos, até que nos emocionaram, não é? Porque essa questão é uma questão que atingiu o mundo, não foi só o Brasil. Eu acho que uma situação dessa, da forma que foi, a reação que ocorreu, né? Eu estive participando, e você acompanhou, num ato que eu achei emblemático, nas arcadas, lá na Faculdade Universitária do Direito de São Paulo, da USP, onde várias vozes, inclusive dos trabalhadores, eu tive a honra de falar em nome dos trabalhadores. Um ato pela democracia. Um ato pela democracia que na nós USP, assinamos o documento. Que assinamos o documento de forma conjunta, mas eu estive lá, falei, foi de uma emoção extraordinária. Então, nós estamos percebendo uma unificação. Dizem que, às vezes, quando não é por amor, é pela dor. Sim. Foi pela dor, mas o Brasil vai ser pacificado. Patá, você é um dos responsáveis a nível nacional, dentro do PSD, que é o Partido Social Democrático, cujo presidente é o Gilberto Kassab, pelos movimentos sociais. Nos fale um pouquinho a respeito da visão, agora, não só da UGT, com todo o peso da UGT e das centrais, mas também agora de partidos políticos. Vários partidos, eu falo pelo PSD, sou da executiva, sou fundador do partido, e me orgulho muito, porque é um partido que tem tido um crescimento muito consolidado, né? Um partido já consolidado, um dos maiores do Brasil. E o Kassab é uma pessoa que tem uma visão política como poucos, né? Ele tem uma participação, inclusive, no governo federal, com 3 ministérios importantes, o Ministério da Pesca, da Agricultura e de Minas e Energias. Sim. E em São Paulo, ele tem as secretarias e está ocupando um cargo fundamental, que é um cargo de, vamos dizer, gerência política do governo. É um cargo fundamental. Fundamental, com certeza. Eu até tenho dito que muitos municípios terão os seus prefeitos, que são de outros partidos, virão para o PSD, pela visão e pela capacidade do Kassab. E é um partido gostoso de participar, nós temos uma liberdade importante, e eu tenho a responsabilidade nacional dos movimentos, na representação de sindicalistas que estão no partido, ou pessoas que estão ligadas a ações sociais. Até o afrodescendente também estava conosco, ou seja, todas as movimentações sociais são capilarizadas pelo PSD, movimentos que eu tenho essa responsabilidade. E, com certeza absoluta, os partidos políticos, da mesma forma que as centrais sindicais, estão muito unificados nessa capacidade de capilarizar para todos os seus representados uma mensagem de paz, uma mensagem de harmonia, de solidariedade, né? Porque o Brasil é um país gigantesco, um povo extraordinário, e nós merecemos um respeito. E tenho certeza absoluta que o PSD e com certeza muitos outros partidos estarão caminhando nessa direção. E o PSD Movimento tem uma responsabilidade fundamental dentro da estrutura de fazer com que essas ações cheguem nos rincões do nosso país. Na verdade, as centrais sindicais, a maioria delas estão vinculadas a partidos políticos. Esses partidos políticos, consequentemente, apoiam a democracia. Qual o simbolismo, na sua avaliação, da reunião dos governadores, junto com o Congresso Nacional, o presidente em exercício do Senado, o presidente da Câmara, o PGR, vários senadores, representantes municipais, a presidência da República e o Supremo Tribunal Federal, com alguns ministros e a sua presidente. Qual é o simbolismo mais marcante na sua avaliação desse cenário e a ida depois de todos a pé até o Supremo Tribunal Federal?
tem um significado emblemático muito forte. E uma das questões que você comentou, que, na realidade, esse ataque foram aos 3 poderes. E os 3 poderes, eles são fortalecidos e sedimentados na Carta Magna, que é a nossa Constituição. Então, o fortalecimento da sociedade está esculpido na Constituição Federal, e esses 3 poderes têm, na realidade, a representação e a ação em relação às questões mais fundamentais dos brasileiros e brasileiras. O significado realmente é muito forte, a mensagem é uma mensagem extraordinária. O Lula, nesse aspecto, ele é muito carismático, e ele conseguiu construir, como disse, governadores de outros partidos lá estiveram e sedimentaram essa imagem fundamental da unificação. Ou seja, os 3 poderes foram agredidos e os 3 poderes deram uma resposta da unidade. E a saída do Executivo para o Supremo tem ainda uma relevância fundamental, né? A demonstração da humildade, né? Que todos a pé foram em busca da unificação do nosso país. Foi muito importante e uma questão que nos emociona, claro, né? Porque quando a gente percebe um ataque, um golpe, uma tentativa absurda que se faz contra os brasileiros, contra o povo, contra a democracia, e tem uma resposta tão significativa com palavras e gestos. Qual seria a mensagem que você gostaria de deixar hoje, além da importância de tudo que foi colocado, porque nós estamos chegando ao final do nosso tempo? Olha, meu companheiro Cury, primeiro eu tenho um respeito muito grande pela sua representação, que é da micro e pequena empresa, e eu represento, no caso da UGT, a base da pirâmide. Então, a nossa representação é uma representação, muitas vezes, dos invisíveis. Às vezes as pessoas não nos enxergam, né? Até costumo dizer que no governo anterior não enxergava mesmo, até pisava em cima. E agora nós estamos tendo uma oportunidade de fortalecimento das nossas estruturas, né, principalmente num momento que há uma reação muito grande contra aqueles que atacam o símbolo mais fundamental do nosso país, que é a liberdade e a democracia. E, com certeza, nós podemos construir, de forma conjunta, possibilidades de qualificação, capacitação, de geração de emprego, geração de riqueza. O Brasil, um país continental, é o país que tem terra agricultável numa quantidade maior que qualquer país do mundo. Nós temos minérios como poucos países do mundo e temos um povo maravilhoso. Então, nós temos que ter essa oportunidade, e agora teremos, de iniciar um processo de construção, tirar os desalentados, as pessoas que estão em situação de rua, criar oportunidade, distribuição de renda, saúde, educação. Eu tenho certeza absoluta que nós temos um momento único e nós não podemos perder essa oportunidade. E aí eu tenho certeza que parceria com a instituição que você representa e aquela que eu represento, que eu me orgulho muito, que é, como disse, as pessoas da base da pirâmide são comerciários, são motoboys, trabalhadores em Uber, trabalhadores de limpeza de rua, são aquelas pessoas da base da pirâmide, né? Nós precisamos iniciar um processo de dar oportunidade, porque o povo brasileiro não é vagabundo, o povo brasileiro quer oportunidade, e nós podemos, de uma forma muito rica, construir essas possibilidades. Patá, eu gostaria de ficar muito mais tempo conversando, mas infelizmente chegamos ao final do nosso tempo. Queremos agradecer a sua participação, parabenizar em seu nome o movimento sindical como um todo e a todos aqueles que defendem a democracia, a todos aqueles que defendem atos contra o terrorismo, que defendem a liberdade, que é o nosso caso, é o seu e de vários outros. Agradecer a sua participação e dizer que todos nós torcemos pela pacificação, por um Brasil melhor para todos nós. Você consegue quebrar um graveto isoladamente, mas terá dificuldade se forem 3 ou 4. Terá que fazer ainda mais força para parti-los se forem 10, 12, mas não conseguirá quebrá-los se eles formarem um feixe. O SINP foi criado para defender as micro e pequenas indústrias.
Simp, 34 anos de união, trabalho e conquistas. Nós acabamos de conversar com Ricardo Patá, que fez uma análise social do movimento sindical, do movimento do PSD, falando do aspecto político, social. E agora nós vamos falar com o professor Dr. Otto Nogami, economista, para sabermos as repercussões nacionais e internacionais e a visão do professor sobre a tendência do que aconteceu no dia 8 de janeiro, com um ato, na nossa avaliação, terrorista e antidemocrático. Professor, é um prazer tê-lo conosco. Prazer todo meu, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Qual a sua análise econômica? Claro que o social, como é que a comunidade nacional, a comunidade internacional, especialmente sistema financeiro, vai afetar fluxo do dinheiro, bolsa, câmbio, enfim, como é que o mundo está olhando, porque o mundo inteiro assistiu à barbárie que aconteceu no Brasil. Sem dúvida. As circunstâncias, elas, de alguma maneira, favoreceram a nossa economia no seguinte sentido. Era mudança de governo, uma mudança de equipe econômica, ou seja, uma mudança dos rumos, né, a serem traçados para a nossa economia. Então, lógico, todo mundo foi pego de surpresa, só que não na magnitude daquilo que poderia ser se a atividade econômica estivesse funcionando dentro de uma normalidade. Então, esse acidente, o incidente, né, apenas talvez tenha criado um parâmetro para aquilo que poderá ser o futuro do nosso país. Ele serviu também como um marco, né, para aquilo que o novo governo pode fazer em termos de resgatar essa estabilidade social e principalmente econômica. Sim. Então, nós sabemos que nos últimos 4 anos a atividade econômica ela se fragilizou, o setor industrial foi penalizado de uma maneira muito forte, tanto é que estão aí os indicadores de desemprego, queda da produtividade. Então, talvez esse movimento tenha sido um alerta para as preocupações que o governo deverá passar a ter para trazer e resgatar essa estabilidade social. Agora, a Bolsa subiu no dia seguinte, o dólar caiu. Isso sinaliza alguma coisa? Sinaliza muita coisa, coisa. Qual a sinalização? Nós já tivemos uma experiência nesse sentido no passado. Sim. Então, é de se crer, é de se acreditar, tanto é que a própria maneira como o governo reagiu, né, já na segunda-feira, se instalando no próprio Palácio do Planalto, reunindo governadores. Então, tudo isso para dizer assim, olha, foi um ato passageiro, vamos consertar isso. Sim. Né? E, por essa experiência passada, eu acho que é isso que trouxe uma certa tranquilidade ao mercado. Porque quer queira, quer não, a gente não pode esquecer que o mundo está aí à beira de uma recessão. A fuga do capital estrangeiro foi exatamente para o Brasil. Sim. Né? Então, apesar desse movimento que ocorreu no dia 8, pelo menos se mostrou de alguma maneira que o Brasil ainda continua sendo um país confiável. Aí, para o capital estrangeiro, para onde que ele vai? Vai para uma China? Vai para uma Rússia? E nós sabemos que o mercado financeiro brasileiro é um dos mais seguros do mundo. Sim. É um dos mercados mais bem regulamentados. Então, apesar de tudo, está aí um voto de confiança. Né? Então, o mercado nacional e internacional, neste momento, está dizendo, nós acreditamos, isso aqui foi um arranhão e vamos continuar adiante porque acreditamos no Brasil. É um arranhão, um movimento extremista, Sim. Né, insuficiente para desestruturar organicamente o país. Ótimo. Quer dizer, devemos ter otimismo olhando para frente. Como sempre, como sempre. O Brasil é muito interessante, a economia brasileira é muito resiliente. É verdade. Né? Então ela passa por uma série de momentos críticos, mas rapidamente ela consegue se restabelecer.
Que bom. Né? E é nisso que a gente acredita. Né? A confiança do empresário, a gente conversa com pequeno, médio, microempresário, e eles dizem assim, bom, aconteceu. Né? Eu não posso parar, não posso deixar de produzir. Isso. Então vamos continuar. Isso, vamos claro. continuar produzindo, vamos continuar adquirindo matérias-primas, vamos continuar empregando. Sim, né? claro. Eu acho que todo mundo deseja realmente uma condição melhor para a nossa economia. Seria um exagero dizer que foi um mal que veio para bem? Eu diria que sim. Que unificou a maioria da população em defesa da democracia, em defesa da liberdade, em defesa do fortalecimento das instituições? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Né? Tanto é que as indústrias não pararam. Não, ninguém parou. Ninguém parou. Ninguém parou. Não ocorreu nenhum movimento de desemprego forte. Felizmente. Nenhum tipo de radicalismo. Felizmente. O que nós assistimos foi um movimento, isso em todas as esferas, estamos agora ouvindo a área econômica, né? Mas de fortalecimento das instituições, fortalecimento do executivo, fortalecimento do legislativo, fortalecimento do judiciário e a união deles na defesa da democracia e das instituições como um todo, dizendo que aliás a própria presidente do Supremo disse que estaremos trabalhando normalmente no dia 1º de fevereiro, no retrocesso, independente das instalações. Exatamente. Né? Quer dizer, o prédio fica... Então, isso mostra que as instituições elas estão muito maduras. Sim. Né? E que não são esses movimentos extremistas que possam afetar a normalidade de funcionamento dessas entidades. O que é um excelente sinal para o Brasil. Sem dúvida alguma. Bom, agora então vamos falar um pouquinho da comunidade internacional e a recessão mundial que todo mundo está dizendo ou estão analisando a possibilidade dela existir. Qual é a sua avaliação disso? Na verdade, no combate da inflação, os bancos centrais estão promovendo a elevação da taxa de juros. Sim. A elevação da taxa de juros, né, academicamente falando, ela afeta a condição de produção. Claro. Né? Então, aí que vem essa percepção da componente recessiva. Entretanto, os mercados estão maduros. Né? Então, haverá uma reversão nesse fluxo de capital mundo afora. E nesse processo, e em função do acontecimento do dia 8, mostrando que a economia brasileira é uma economia, vamos colocar assim, mais uma vez, resiliente. Sim. E como já foi no passado, a economia que traz esperanças para a economia mundial, então isso pode fazer com que nós sejamos, de alguma maneira, beneficiados com a vinda desse capital estrangeiro para o Brasil, né? Porque quer queira, quer não, entre as economias emergentes, o Brasil é o que apresenta as melhores condições em termos de, não digo estruturais. Sim, né? De oportunidade. De oportunidades. O senhor diria, professor, que o cenário internacional é uma grande oportunidade hoje para o Brasil, apesar de todos os riscos internacionais que se colocam? Pois é, aí que vem o papel importante do Executivo. Sim. Essa reaproximação com o mundo externo, a reaproximação com os antigos parceiros comerciais. Sim. Então, isso talvez permita a neutralização, né, desses efeitos maléficos recessivos que poderão afetar a nossa economia. O senhor vê uma mudança nessa relação internacional entre os países do governo do presidente Lula em relação ao governo do presidente Bolsonaro? Sem dúvida alguma. Tanto é que a própria comunidade internacional ela se predispôs a antecipadamente aceitar o atual governo para o diálogo. Inclusive ele aprovou a PEC do aumento salarial antes até de estar sentado agora, na cadeira do Executivo. Existem alguns aspectos, né, que de alguma maneira preocupam. Então, por exemplo,
o adiamento do processo de ingresso na OCDE, Sim. que seria um processo extremamente importante para a economia brasileira, nessa inserção, nessa reinserção à comunidade internacional. Então, isso talvez seja exatamente uma barreira, né, para essa... A ser superado. A ser superado, A isso. ser superado. Que é extremamente importante para nós. Professor, nós pediríamos suas considerações finais e chegamos ao final do nosso tempo. Então, esse é o cenário que se vislumbra, né? Então, há um otimismo, sem dúvida alguma, muito grande, por parte do setor produtivo com aquilo que possa acontecer na nossa economia. Agora, lógico, tudo isso vai depender de como o governo central vai conduzir todo esse processo. Professor Otto Nogami, nós agradecemos muito a sua participação, a todo o conhecimento. Esperamos que, com os seus esclarecimentos econômicos, o do Ricardo Pataco, o social e político, possa ter contribuído para que todos possam refletir e ajudar o Brasil a seguir o caminho da prosperidade, do progresso, da liberdade, da democracia e do fortalecimento das instituições. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Nossos agradecimentos aos 52 países que nos acompanham. Acompanhe você também. www.simp.org.br